Então, vamos continuar agora falando dos outros elementos da folha de pagamento. Então, nessa aula, nós vamos falar do FGTS e do salário família, começando pelo salário família. Quem que tem direito ao salário família? Então, todo empregado que seja classificado como baixa renda, ou seja, que tenha um salário até determinada faixa, que eu já vou mostrar para vocês qual é, tem direito de ter salário família se ele tiver filho legítimo, ilegítimo, legitimado, adotivo, que tem até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade. Quem é esse empregado? Então, todo aquele empregado que tiver uma remuneração de até R$ 1.425,56 vai receber do INSS, não é da empresa, é do INSS, um montante de R$ 48,62 para cada filho que se enquadrar nessa característica, ter até 14 anos de idade ou que seja inválido, certo? Então, quem paga o salário família é o INSS. Vamos ver um exemplo aqui. Então, imagine um trabalhador que tem um filho menor de 14 anos e esse trabalhador recebe R$ 1.045. Não tem outros valores devidos. Não existem outros valores devidos para a empresa para esse colaborador. Então, vamos calcular o salário família, o INSS e o imposto de renda. O salário de família dele vai ser de R$ 48,62, porque esse empregado só tem um filho menor. Então, para cada filho menor, uma parcela de R$ 48,62. Quanto que vai ser retido do INSS desse empregado? Como ele recebe 1.045, está na alíquota do 7,5%, então vai ser retido desse empregado R$ 78,38. O imposto de renda está isento porque ele fica abaixo do limite mínimo. A contabilização vai acontecer dessa forma. Então, a contabilização do salário. Debito despesas com salário, credito salários a pagar 1.045. Debito salários a pagar e credito INSS a recolher para eu registrar o desconto do empregado a título de INSS, 78,38. Como eu disse para vocês que quem paga o INSS quem paga o salário família é o INSS e não a empresa, como é que se processa isso na prática? Então, olha que a empresa descontou desse empregado R$ 78,38, mas ele tem direito ao salário família no montante de R$ 48,62. Então, de onde vem o dinheiro? Então, ao invés da empresa recolher os R$ 78,38 para o INSS, ela recolhe só a diferença. Olha ali a contabilização. Então, eu debito da conta INSS a recolher R$ 48,62. E aí a empresa recolhe só a diferença, ou seja, então ao invés dela recolher para o INSS esse valor, ela entrega para o empregado. Debito da conta INSS a recolher, diminuindo a dívida que eu tenho com o INSS e credito em salários a pagar, entregando para o empregado esse valor. O outro elemento da folha de pagamento é o FGTS, ou Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Todos os empregadores eles ficam obrigados a recolher. Eles depositam numa conta vinculada ao empregado o montante correspondente a 8% da remuneração paga ou devido. Então, essa é uma obrigação da empresa sobre a folha de pagamento. Se o empregado é menor aprendiz, se classifica nessa categoria e a alíquota é de 2%. Agora, nesse exemplo que eu trouxe aqui, e você vai ver que essa aula é curtinha, mas ela vai englobar vários elementos que nós vimos nas aulas anteriores. Então, vamos ver um exemplo um pouco mais completo. Então, com base nas informações abaixo, calcule o valor do adicional de periculosidade, das horas extras, do reflexo das horas extras no DSR, considerando um mês que tenha 26 dias úteis e 4 domingos, do FGTS, do INSS e do imposto de renda retido na fonte. Então, nós vamos calcular todos esses valores, tanto proventos quanto descontos. O salário base desse empregado é 2.840, adicional de periculosidade é 30%, aliás, é sempre 30% sobre o salário base. Esse empregado ele fez 10 horas extras no período diurno e semanal. Ele possui 2 dependentes para efeito do imposto de renda. Então, vamos fazer o cálculo de cada um dos elementos dessa folha. Começando pelo adicional de periculosidade. Então, vou pegar 2.840, que é o salário base desse empregado, multiplico por 30%, tenho o valor da periculosidade, 852. Vou calcular a hora extra. Então, vou pegar o valor do salário base mais o adicional de periculosidade,
Vou somar esses dois valores, vou dividir pelo número de horas do mês, que é 220, e vou somar esse resultado a 50%. Eu vou multiplicar esse resultado por 1,5, o que me dá um valor de 25,17, ou seja, esse empregado ele tem direito a receber R$ 25,17 para cada hora extra que ele fez. Como ele fez 10 horas extras, ele vai receber R$ 251,70. O reflexo dessas horas extras no descanso semanal remunerado vai ser calculado da seguinte forma. Ele fez 10 horas extras em um mês que tem 26 dias úteis. Então, vou pegar 10, divido por 26, vou chegar em 0,38. Esse mês em questão tem 4 domingos, então vou multiplicar 0,38 por 4. Chego no montante de 1,52. Esse resultado eu multiplico pelo valor da hora extra normal, que é 25,17, chegando no valor de 38,26, que é o quanto ele vai receber de reflexo da hora extra no DSR. E aí nós temos já todos os proventos calculados. Então eu tenho o salário base, mais a periculosidade, mais a hora extra, mais o reflexo da hora extra no DSR, chegando numa remuneração desse empregado de R$ 3.981,96. Então, até essa parte foi o que nós vimos na aula 1, que são os adicionais ou os proventos que o empregado recebe na sua folha. Vamos ver agora os descontos, começando pelo INSS. Então, o INSS de um empregado que recebe R$ 3.981,96 de remuneração dá R$ 416,42. Vamos confirmar se é isso mesmo, usando lá aquele site que eu passei para vocês. Então, venho aqui, vou colocar o valor R$ 3.981,96 e vou calcular, chegando nos R$ 416,42, certo? Voltamos para cá. Então, nós temos já a remuneração e nós confirmamos que realmente o INSS é 416,42. Vamos calcular agora o imposto de renda. Primeira coisa que eu preciso fazer é chegar na base de cálculo do imposto de renda. Então, vou pegar a remuneração, vou diminuir o valor do INSS, eu vou diminuir o valor dos dependentes, 379,18, e vou chegar na base de cálculo do imposto de renda, que dá 3.186,36. Eu vou encontrar lá na faixa do imposto de renda qual é a alíquota incidente para essa renda, que nesse caso é 15%. Vou multiplicar o 15% nessa base de cálculo e descontar lá a parcela a deduzir de 354,80 e chego em 123,16, que é quanto vai ser retido do IR desse empregado. Para confirmar, podemos fazer a mesma coisa no site da Receita Federal. Então, você pode adotar isso como hábito. Então, esse empregado recebe R$ 3.981,96, certo? R$ 416,42 de INSS foi retido dele e ele tem 2 dependentes. Então, olha aqui. Eu chego em 3.186 de base de cálculo, 123,16 é o imposto de renda. Então, ali o site vai servir para você confirmar se você fez a conta certa. E aí, nós temos todos os valores calculados. E, por último, nós vamos calcular aqui o FGTS. 3.981, que é o total da folha, vezes 8%, que é a alíquota do FGTS, é o quanto nós temos de imposto, desse valor devido para a Caixa Econômica lá, que é onde fica guardado o FGTS do empregado. E aí, a contabilização vai ficar dessa forma. Aqui eu coloquei com lançamento simples, mas tanto faz se você quiser fazer um lançamento simples ou um lançamento múltiplo. Então, primeiro contabilizamos as despesas com salários, contra salários a pagar no valor de 2.840, depois a periculosidade, depois as horas extras e depois o reflexo das horas extras no descanso semanal remunerado. Então, olha que metade dos lançamentos está acreditando os salários a pagar. Na segunda parte, nós vamos fazer os descontos. Então, debito salários a pagar, acredito INSS a recolher. Debito salários a pagar e acredito imposto de renda a recolher. E, por último, eu fiz o lançamento da despesa com FGTS, que é uma despesa da empresa. Notem que aqui não está feito o lançamento do INSS patronal, mas você sabe que esse lançamento precisa ser feito. Aqui eu só quis demonstrar
os proventos e os descontos que incidem diretamente sobre a folha de pagamento, mais o FGTS, que é obrigação da empresa. Nesse exemplo, não teve salário família. Por quê? Porque a renda desse empregado ele é incompatível com esse direito. Então, aí não tem como você colocar, certo? Então, nós vimos aí a terceira parte da aula que fala sobre o salário família e fundo de garantia por tempo de serviço. Na próxima parte, vamos ver férias e 13º. Até lá!